o maior erro que os profissionais cometem na enfermagem oncológica e quase ninguém percebe. O que eu quero te falar é o seguinte, que existe uma cena que se repete todos os dias em hospitais de oncologia. O paciente chega, a gente confere o nome, data de nascimento, olha a pulseira. Os medicamentos já estão revisados, previsionados. A bomba de infusão é programada, os protocolos ali são seguidos. Tecnicamente. E, aparentemente, está tudo perfeito. Mas, às vezes, o maior erro daquele atendimento já aconteceu e ninguém percebeu. Não foi um erro de medicação, não foi um cálculo errado, não foi uma falha no protocolo. Foi a falta de algo que é imperceptível. Foi algo muito mais silencioso. E eu só entendi isso depois de viver a realidade da oncologia. E hoje quero conversar com vocês sobre esse erro, porque ele não costuma aparecer em treinamentos, mas pode mudar completamente a experiência de quem enfrenta um câncer. Quero que você agora imagine uma situação. Se uma pessoa chega para mais uma sessão de tratamento, não é a primeira, nem a segunda, ele já conhece ali o ambiente, já conhece o cheiro da unidade, já sabe aonde vai se sentar. A equipe já faz tudo corretamente, confere a identificação, explica o procedimento, inicia a fusão. E, do ponto de vista técnico, tudo está impecável. Mas existe uma pergunta que ninguém faz. E a pergunta é: como você está hoje? Não para saber dos sinais vitais, nem para os exames, nem para outras finalidades, mas para entender como aquela pessoa realmente chegou ali. Quem trabalha na oncologia sabe que nenhum paciente entra na sala carregando apenas um diagnóstico. Ele chega com medo, com expectativas, com noites sem dormir, com lágrimas e um choro entalados aqui na garganta. Muitas dúvidas que talvez nunca teriam coragem de fazer. E muitas vezes o profissional está tão concentrado em executar um protocolo que esquece de enxergar a pessoa. É esse, na minha opinião, um dos maiores riscos da rotina, quando a técnica ocupa todo o espaço e a escuta desaparece. Daí eu comento que existe uma armadilha curiosa na enfermagem. Quanto mais experientes nos tornamos, mais rápidos ficamos. E isso é excelente. Até o momento em que a velocidade começa a substituir a presença. Você entra no quarto já pensando na próxima medicação, na bomba de infusão que precisa reprogramar, no próximo paciente, no horário, o horário que precisa terminar. E sem perceber, o paciente deixa de ser alguém. Ele passa a ser um número mais um. O de acesso difícil, da quimioterapia das 14 horas, um paciente chato, difícil. E assim que a desumanização começa. Ela não nasce pela falta de empatia, mas ela nasce pela falta do excesso de presença. Ela nasce do excesso de rotina. E, na minha opinião, o maior erro que o profissional pode cometer na oncologia não é apenas deixar de observar o monitor, é deixar de observar a pessoa. Porque os equipamentos mostram números, o paciente mostra sinais, às vezes muda até o olhar. Uma frase curta, um silêncio incomum, uma preocupação escondida, são detalhes que não aparecem no prontuário, mas podem mudar completamente a forma como aquele atendimento começa. E, com o tempo, você começa a descobrir algo que é impressionante.
Os pacientes raramente lembram do calibre do catéter ou do modelo da bomba de fusão. Eles lembram de quem explicou o procedimento com calma, de quem chamou pelo nome, de quem percebeu que aquele não era um dia comum, de quem ficou alguns minutos a mais quando tudo parecia difícil. É claro que a competência técnica é indispensável. Sem ela não existe assistência segura. Mas técnica e humanização são completamente unidas. Elas caminham juntas. O paciente precisa das duas. Então, o que eu quero deixar aqui como reflexão, na próxima vez que você entrar no quarto de um paciente, no próximo plantão, antes de olhar para o monitor, olhe para a pessoa. Antes de conferir a bomba, perguntar como ela está, antes de iniciar qualquer procedimento, lembre-se de que existe uma história inteira sentada ali na sua frente. E talvez esse pequeno gesto seja o cuidado mais importante daquele dia. E para a gente encerrar, a enfermagem oncológica é uma das áreas mais técnicas da saúde, mas também uma das mais humanas que existe. Os melhores profissionais que conheci não eram apenas aqueles que dominavam o protocolo, mas eram aqueles que conseguiam fazer o paciente sentir que não estava sozinho. Agora eu quero ouvir você, na sua opinião. Qual o maior erro que nós, profissionais de saúde, precisamos evitar na oncologia? Escreva aqui nos comentários. Eu quero te ouvir, comentar, trocar uma ideia. Se você acredita que discutir segurança técnica e humanização pode fortalecer a enfermagem oncológica, se inscreva aqui no canal. Toda semana teremos aqui conteúdos para podermos evoluir juntos, sempre com as boas práticas da enfermagem oncológica. Um abraço e até a próxima.